tem um elo entre varejo e indústria que muitas vezes é tratado como competição, que a gente, ao invés de a gente estar colaborando, a gente está competindo, a gente está negociando, a gente está disputando. Exatamente por falta dessa percepção de que a venda verdadeira só acontece quando o cliente final compra. Ok? Então, para isso é que existiu o projeto Giro Mais, que é um projeto que visa a parceria da indústria com o varejo, buscando entender o que acontece verdadeiramente com o consumo dos produtos lá na gôndola. E entendendo como é que a indústria pode colaborar com o varejo e reagir rapidamente para que a disponibilidade no ponto de venda e a variedade no ponto de venda seja protegida. Ok? Então, isso passa por entender um ressuprimento frequente, uma gestão dinâmica de estoques, ou seja, não adianta a gente definir um alvo de estoque, mesmo que a gente tenha um EDI, mesmo que a gente tenha ferramentas que conseguem manter a gente informado sobre o que está acontecendo, se esses alvos de estoque são estáticos, porque a gente sabe que a demanda não é estática. Então, a gente precisa naturalmente reagir de maneira dinâmica às variações de demanda. A gente vai já falar em mais detalhes sobre isso. Bem como a reposição de gôndola. Se o produto está na loja, mas não está disponível na gôndola para o cliente, ou na frente de loja, e aí quando a gente está falando de varejo de moda nas araras, quando a gente está falando, né, em material de construção, nas prateleiras, se a gente não está com o produto verdadeiramente disponível para o cliente acessá-lo, a gente não tem disponibilidade. Tudo bem? Eu só queria comentar dessa ligação. Eu vou apresentar o caso da distribuição, né? Então o Silvério está falando da indústria, mas nesse a gente fala também integração, como a gente melhorou a vida tendo que integrar o fornecedor junto da cadeia. Okay. Então, deixa eu falar um pouquinho de quem é a Goldret. É impossível falar da Goldret sem falar um pouquinho da Meta. Quem aqui leu ou conhece o livro A Meta? Por favor. Ok, ótimo. O livro A Meta é um livro que tem mais de 30 anos, ele nasceu como uma experiência do Goldret, que era um físico israelense, com a área industrial. Ele foi convidado por um amigo para resolver um problema na indústria e ele tinha algumas ideias que eram meio malucas. Okay, um físico dentro da indústria que não entendia nada de administração, só podia sair algumas ideias diferentes, né? E dessa ideia, desse livro, surgiu o que se entende hoje pelo conceito de teoria das restrições, que nada mais é do que o entendimento de que existem poucos elos que determinam o ganho do sistema como um todo. Se a gente imaginar uma corrente, existe um único elo que determina a resistência da corrente toda. Se a gente tracionar essa corrente, a corrente só quebra em um elo, que foi o momento que foi introduzido o conceito de gargalo. Ok? Terminologicamente, esse termo não é exatamente correto, mas independente da semântica, a ideia é entender o seguinte: existem poucos pontos de melhoria que realmente todos os elos da cadeia, se melhorarem, melhoram a cadeia toda. Então, o grande questionamento aqui é onde eu devo efetivamente melhorar. E nesse momento, a gente consegue um potencial muito significativo. Então, a Goldret está em vários diferentes lugares do mundo. A gente está no Brasil, na América Latina de uma maneira geral, nos Estados Unidos, na China. O Japão é uma das maiores regiões que a gente tem no mundo. A gente está também na Índia. Então, assim, a gente tem vários projetos. A gente tem projetos de varejo em países que o varejo é muito mais varejado, digamos assim, do que o nosso varejo, né? A Índia, quando a gente fala de varejo na Índia, a gente está falando de lojas com uma metragem quadrada muitas vezes menor do que a nossa, muito mais espalhado, com um desafio de logística muito maior, mas que é fantástico como varejo. Como lição de cadeia de reposição, é fantástico. Então, a gente traz essa experiência da Meta para um ambiente que é muito mais amplo como um todo. Bom, só dando sequência, então, ao livro A Meta, que o Goldret escreveu há mais de 30 anos, depois ele, em várias áreas das empresas e dos negócios, ele também desenvolveu, vamos dizer, esses conceitos e elementos. Então, são poucas coisas que a gente vai tocar e vai melhorar o desempenho como um todo, né? Ele criou, então, o Não é Sorte. O que é? É um livro pós a Meta, dizendo não, como eu vou à parte estratégica, como eu desenvolvo não só daquela empresa, aquela indústria, mas o grupo como um todo para melhorar. O Corrente Crítica, que é em relação à gestão de projetos, porque um grande problema das empresas hoje, eu tenho uma área de TI, eu tenho projetos, vários projetos concorrendo, então ele usa o mesmo conceito do foco, do gargalo, em cima do Corrente Crítica.
Daqui a pouco eu vou falar sobre o não é óbvio. O necessário, mas não é suficiente, inclusive foi da palestra anterior, o necessário é você dizer, não, eu tenho que botar tecnologia e tudo, mas se eu não mudar a cabeça das pessoas, não vai rolar. Então não adianta vir com ferramentas novas ou coisa parecida. Temos que ter o buy-in de toda a organização, aí as coisas vão acontecer. E a escolha, que é muito mais para a sua vida pessoal, né, em termos de carreira, em termos de família, que entende que também é um processo, então como eu melhoro a minha vida com esse planejamento. Mas eu queria falar um pouquinho do não é óbvio. O não é óbvio é como se fosse o A Meta, para quem leu, que está focado para a indústria. O não é óbvio é sobre uma rede de lojas na parte de cama, mesa e banho do sul da Flórida, que basicamente eu vou resumir a história para todo mundo entender o conceito. Tinha uma loja que era o Patinho Feio, em termos de resultado, estoque sempre alto, rentabilidade baixa. Aí veio um daqueles furacões da Flórida, e todo o estoque, aquele que era empurrado pelo CD para eles, ficava no subsolo. Como aquilo inundou, ia levar uns 4, 5 meses para arrumar, o gerente da loja liga para o CD e diz, olha, em vez de você me mandar aqueles lotes da forma que você mandava, faz o seguinte, o que eu vender hoje, você me repõe amanhã. Então, primeiro, abrindo a brecha para falar, eu estou saindo de um sistema empurrado o que é? Tentando adivinhar o que vai vender, o que vamos acontecer. Vamos errar, né? Para olha, vamos reagir rapidamente àquilo que aconteceu hoje. Então, a história, no final, passado um mês e meio, 2 nesse processo, o gerente está indo para casa, liga o diretor financeiro, dizendo, cara, parabéns, você teve a melhor rentabilidade desse